Olá, eu sou Maurício de Souza, o pai da Turma da Mônica, desenhista, animador, pintor, fotógrafo nas horas vagas. Adoro desenhar, adoro escrever e estou trabalhando um bocado com tudo que eu faço. Eu nasci numa casa cheia de livros, de ilustrações e de poetas. Meu pai era poeta, pintor, desenhista, barbeiro nas horas vagas para ganhar um dinheirinho, porque a arte não dava dinheiro. Mamãe era poetisa, cantava muito bem. Minha avó contava histórias maravilhosas. Meu bisavô tocava viola maravilhosamente. Então, eu venho de uma família de gente de arte, gente que se comunicava. Abri os olhos, eu vi tudo aquilo acontecendo em volta de mim, né, no espetáculo, no show, ao vivo, e muitos livros. Eu tinha que fazer alguma coisa parecida. Só que eu não herdei da minha família, do meu pai, da minha avó, o dom de contar história, de contar piada, nem nada. Eu resolvi, então, me encaminhar para o desenho, para a história em quadrinhos. Porque eu aprendi a ler nos gibis, mamãe me ensinou a ler, antes de entrar na escola. Gostei daquilo e comecei a pensar em me encaminhar e pesquisar e estudar para ser desenhista de histórias em quadrinhos, criar meus personagens, inventar revista e assim por diante. Uma vez ou outra eu pensava, não, acho que vou para a música. Também gostava, gosto muito de música. Mas chegou num dia, num tempo em que eu falei, bem, é mais fácil carregar um lápis do que um piano, para lá para cá. Então eu resolvi ir para o desenho, pesquisar bastante e fazer o que eu faço hoje. Vocês precisam viajar no tempo para recuperar os 4 elementos. Terra, fogo, ar e água. Não, água não. Quando a gente é adolescente e está chegando na idade, na juventude, passando pela juventude, você quer abrir as portas, abrir as cortinas do mundo e conhecer outros lugares, outros povos, outra gente, fazer novas amizades. Eu passei por isso também, como todo mundo. Por onde que eu vou? Aonde que eu vou? Eu não tinha condições de viajar normalmente, né? Eu tinha que inventar uma maneira de poder viajar. Daí eu e alguns colegas imaginamos que podíamos entrar no navio, fazer serviço no navio, limpar navio, limpar banheiro, cozinhar, qualquer coisa assim, e também cantar, fazer um conjunto musical, tocar música brasileira no navio, e com isso, e pagar na viagem com essa coisa toda. Com certeza, esse plano é perfeito! Tive alguns amigos que estavam se preparando para isso, eu também. Mas depois, um começa a namorar uma moça, outro vai para outro lado, outro vai para outra cidade também, e as coisas se desarrumam. Mas eu passei também por essa fase de querer conhecer o mundo, à custa do trabalho que fosse, mas eu queria conhecer o mundo. Hoje, felizmente, com o desenvolvimento da minha profissão, eu posso conhecer o mundo. Mas provavelmente, talvez, se eu tivesse feito daquela maneira, seria muito mais heróico, muito mais lembrado hoje do que as viagens agora que eu faço, às vezes, muitas vezes, de negócio só. Eu acho que vim falar no futuro, Cala! E depois, quando eu comecei a pensar seriamente em desenho, comecei a fazer minhas tirinhas, foi um tempo muito duro, difícil. Eu tinha sido despedido do jornal porque tínhamos começado o movimento pela nacionalização da história em quadrinhos. Queríamos uma cota, alguma proteção legal, porque o material estrangeiro chegava, esmagava todos os artistas brasileiros. Só que isso foi entendido como um movimento político. Daí fui chamado de comunista, fui despedido, entrei numa lista negra que não podia conseguir emprego em nenhum outro jornal. Hoje eu vivo num país em que, infelizmente, a lei pega ou não pega. Se tivesse pegado, eu acho que seria interessante e bom para uma série de desenhistas que se dedicava ao quadrinho naquele tempo. Havia muitos bons desenhistas, havia revistas, inclusive fazendo sucesso no país, mas todos eles abandonaram o campo, desanimaram, partiram para outro lado, porque
faltou naquele momento histórico da história do país uma real e honesta proteção, uma reserva de mercado, né, nem que fosse delimitada, para esse tipo de atividade. Daí eu resolvi desistir de esperar a lei pegar e partir para a lei da oferta e da procura. Fui para o interior, voltei para Mogi e comecei a distribuir as minhas historinhas para os jornais próximos. Como é que eu ia fazer? Naquele tempo não tinha offset ainda. Eu tinha que usar o clichê, o velho clichê, um carimbo de metal, né, que imprimia o jornal. Eu tinha poucos. Eu não podia vender para um grande jornal que não tinha suficiente. Tinha 118 clichês. Então eu tinha que fazer um rodízio entre jornais. Mas os jornais tinham que querer comprar. Então eu mandava correspondência ou visitava alguns jornais num círculo de 100 quilômetros em volta de Mogi. Mais do que 100 quilômetros, eu não tinha dinheiro para voltar, para pagar o ônibus para voltar. Então eu tinha aquele círculo de ferro, né, me prendendo naquela região. Mas naquela região tinha boas cidades para trabalhar. Não podia trabalhar em São Paulo, estava excluído, mas tinha Jundiaí, tinha Santos, Sorocaba, São José dos Campos, Campinas. Eu comecei a viajar de ônibus para esses jornais. Eles começaram a comprar o meu material. Salvava o leite da criançada. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que ganhar mais, tinha que investir mais, tinha que fazer novos clichês. Daí fiquei meio apavorado. Como é que eu posso fazer? Vou ter que abrir o círculo. Então, o dinheiro que eu recebia, eu tinha que reinvestir nas viagens, para abrir mais o meu compasso e chegar a 200 quilômetros. Pena que a metade desse círculo ficava no oceano, no mar, não tinha jornal nenhum. Mas por lá tinha outros jornais, já cheguei a Bauru, Botucatu, Ribeirão Preto, e daí cheguei a Rio de Janeiro. Quando começaram a funcionar as compras desses jornais, daí eu comecei a poder contratar gente para me ajudar, começar a equipe, começar a criar novos personagens, aumentar a produção. Eu comecei esse serviço em 1960. 10 anos depois, eu já estava com distribuição em mais de 300 jornais do país. Eu estava dominando todos os jornais, fazendo suplementos coloridos, entregando pronto para o pessoal encartar. Eu já estava prontinho para lançar a minha primeira revista. A primeira revista foi a revista Mônica, que eu lancei pela Editora Abril. E a partir dali, principalmente, a coisa andou para essas aberturas todas que conseguimos. Antes disso, no ano 60, estava mal começando a desenhar, eu fui chamado para uma pequena editora da Rua da Moca para fazer revistinhas já do Bidu, que era o primeiro personagem. Não havia Mônica, não havia Cascão, eram os primeiros personagens. E eu fiz algumas revistas, umas poucas revistas, mas não aguentei, porque eu ainda trabalhava no jornal, era repórter, não dava tempo. Eu fazia revista durante a madrugada. Eu estava morrendo de tanto trabalhar para ganhar um salário mínimo. Não dava. Daí parei a revista e falei, bem, um dia, quando eu tiver uma equipe, eu vou fazer a revista. Demorei 10 anos para conseguir montar o dispositivo para fazer. Você pode encarar o trabalho como trabalho e pode encarar o trabalho como uma ocupação gratificante, gostosa, que você suporta bem. Eu, desde sempre, eu encarei a maratona que é a minha vida, principalmente no começo de carreira, trabalhando e desenhando, como uma busca, como degraus para eu atingir os objetivos. Ao mesmo tempo, pela natureza do material que eu faço, eu não posso estar brabo, nervoso, irritado, de mau humor, senão não sai nada, não nasce, nenhum personagem vai sorrir na história, não posso colocar uma mensagem como eu gosto de colocar, alegre, divertida, leve. Então, eu penso que eu tive que sofrer, né, com o nosso material, com o material que eu tinha criado, uma espécie de simbiose. Eu tenho que ser alegre igual aos meus personagens têm que ser alegres como eu. Recentemente eu viajei para a Itália com a minha filha, Marina, que trabalha comigo, e estava lá, correndo para baixo para cima, ela falou, pai, descobri uma coisa, o que é, minha filha? Você não trabalha. Como não trabalho, filha? Trabalho feito louco. Não, pai, você não trabalha, você se diverte. Fala, é isso mesmo, então é aí o negócio. Os fins de semana vão pular mais. Ah, para de falar besteira, Cebolinha. Tezuka Osamu, que é o
criador do mangá japonês, do anime, venerado até hoje no Japão, tem personagens super conhecidos até hoje. Nós tivemos bons papos, porque ele estava já maduro na carreira, eu estava quase maduro, e ele falava: Maurício, não deixe de fazer a história como você faz, com bom humor, coisa leve, não ponha violência. Ele se arrependia de ter colocado um pouco de violência na história, ou ter permitido que a equipe dele também andasse por esse caminho, né? E outra coisa, não viva para trabalhar. Viva a vida e trabalhe ao mesmo tempo, porque ele era escravo do trabalho. Talvez por contratos que ele tinha, compromissos que ele tinha, ele não parava de trabalhar. E também não tinha equipe para ajudar. Então, não é a minha. Eu tenho hoje cerca de 200 artistas trabalhando nos diversos estúdios em que nós estamos produzindo história em quadrinhos, desenho animado, merchandising e tudo mais. Hoje a tecnologia me permite acompanhar esse processo todo. Olhar, ver, e tenho bons auxiliares. Eu tenho delegados ótimos. A diretora do estúdio, a Alice Takeda, minha mulher, ela é até mais exigente que eu na hora de olhar os desenhos. Então eu dividi com ela. Ela vê os desenhos, eu vejo roteiros, para poder dividir bem o trabalho, né? E estou criando condições para os meus filhos prosseguirem nesse cuidado, nesse caminho. E já tenho 6 filhos trabalhando no estúdio, sem obrigar ninguém. Eles vieram porque quiseram, se encaixaram no que eles gostam de fazer e estão virando ótimos profissionais. Com isso, eu estou conseguindo passar para eles essa maneira descontraída de trabalhar muito duramente. Mas é uma dureza, é um sistema que não machuca, é um sistema em que a gente se realiza. Trabalhando em conjunto, a gente praticamente deixa a família também mais unida, falando a mesma língua, as mesmas coisas, menos em casa. A gente não leva discussão profissional para casa. No nosso estudo, ao contrário de outros do mundo, não tem um livrão, que eles chamam de Bíblia, com o que pode ou não ser feito. Não dá tempo para a gente fazer isso. Se a gente fizesse uma Bíblia, todo ano tem que mudar, senão a gente, em algum momento, vai ficar engessado no que está escrito ali. E hoje a comunicação exige uma alteração, uma dinâmica diferente. Então aqui nós precisamos responder a uma pergunta básica, aqui todo mundo que trabalha com desenho animado, com história em quadrinho, com merchandising. Você daria esse produto que você está fazendo, daria para o seu filho? Se houver uma dúvida, acho que não faça. Aqui não. Então, é a nossa máxima aqui. Você vai dar para o seu filho? Ou, às vezes, você tem coragem de mostrar para sua mãe? Daí não passa nada. Você vai ter que... Então, com isso, você fala em respeito à criança e, de alguma maneira, você fala em respeito à família. Filho e mãe são acho que os símbolos do que você tem que... de figuras que você tem que mostrar o teu trabalho para você ser aceito como participante da sociedade, da família, como ser humano. Horácio é a única história em quadrinhos no estúdio que eu não consegui transferir para o estúdio fazer, realizar, escrever e desenhar. Então é a história que eu ainda escrevo e desenho. Então por isso o pessoal acha que ali, aquele personagem é o Maurício. Logicamente, todo personagem é uma projeção do autor. Através do Horácio eu falo muita coisa de mim. De repente eu sou de vez em quando um Horácio também. Mas quando eu faço o Chico Bento, eu adoro ser o Chico Bento. Eu já fui a Mônica há muito tempo, já fui o Bidu. Esse negócio de criar personagem baseado em filho, conhecidos, parentes e tudo mais, isso é um truquezinho legal. Porque você já cria um personagem em cima de características bem humanas, que você conhece bem, logicamente, e que você transfere para o papel, para a história. Então, você pega um personagem que você conhece bem, com outro personagem que você conhece bem. Se você junta num conflito, numa história, numa aventura, você sabe como eles reagem a cada coisa. Um fala uma coisa, você sabe como o outro reage. E daí você tem a humanidade, a identificação com o leitor. Então, não é truque, isso todo mundo, acho que todo escritor faz. Só que às vezes alguns aí esquecem dessa possibilidade. Fica tentando inventar a roda de novo.
é você se basear no que existe, no que você sentiu, conhece bem, que você intuiu com os seus filhos, com os parentes e tudo mais, e daí todo personagem nasce recheado de vida, de emoções, e que você, de certa maneira, direciona e domina. Você é o diretor. Não! Ai, ai! Entre os personagens baseados ou nascidos de observações em figuras existentes, houve um, o Pelézinho, que foi baseado no Pelé, realmente. Conversei com ele, tinha uma ideia de fazer um personagem futebolista, ele topou e eu criei. Bati um papo com ele, ele me contou histórias, me escrevia às vezes concentrações aí, coisas da infância dele, me falou de amiguinhos de infância. Então eu pude criar o universo do Pelézinho muito rico, com muita informação. Mas, quando eu criei o personagem, eu tive que enfrentar o próprio Pelé, depois de criar o personagem. Porque ele falou, menininho, não, acho que era melhor um super jogador, um meio super-herói. Eu falei, Pelé, isso não vem, tá cheio de super-herói aí. Você já é super jogador, você é o Pelé. O Pelézinho é outro, é você na infância. Isso vende mais, rende mais, é mais charmoso, tem mais apelo para a criançada, para os jovens e tudo mais. Não sei, estava teimoso. Estava em Nova York discutindo com ele, estava lá no Cosmos. Ele falou, não sei. Eu falei, tá bom, Pelé, vamos desempatar isso daí. Leva esses desenhos, essa proposta, para sua casa e para os seus filhos. E daí, vê o que eles preferem e me prometa que você vai concordar com o que eles quiserem. Tá bom. Levou. No dia seguinte, como é, Pelé? Você sabia, né? Eles quiseram o Pelézinho. Para você que prometeu que ia concordar. Tá bom, vai, deixa. Eu ganhei, então, a possibilidade de fazer o Pelézinho, que foi um sucesso durante muitos anos. Acabou o nosso contrato, ele também estava abandonando essa área de futebol naquele tempo, então terminamos. Mas ainda tem muita gente, tem muito leitor, tem muita gente pelo Twitter que me fala, né? Faz voltar o Pelézinho. E recentemente, quando houve a escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo, eu imaginei que o Pelézinho seria o mascote ideal. Mas há diversos regulamentos da FIFA aí, então isso não foi possível, não é possível, mas Pelézinho seria. Há diversos pontos em que eu virei, mas de qualquer maneira tem um ponto, tem uma época que eu acho que foi vital para que eu pudesse deslanchar e subir, galgar os degrauzinhos mais rapidamente. Foi quando eu já estava fazendo trabalho para centenas de jornais no Brasil, estava iniciando o projeto de licenciamento merchandising e precisando de estar na mídia e não tinha condições. Eu não tinha desenho animado. Era vital para a gente pular para adiante o desenho animado. Eu não tinha condições de fazer. Daí surgiu a oportunidade de fazer um contrato com a SICA, do extrato de tomate elefante. E o pessoal do meu estúdio, inclusive, falou, não faz isso daí, vai estragar a imagem, eles vão pegar o seu elefante, que eu tinha o meu elefante, né? Que eu queria colocar como símbolo da SICA. Vão estragar o seu elefante, vão transformar num vendedor de esquina, tudo mais. Eu falei, não, eu faço um contratinho bem feitinho com a agência e a gente mantém a fórmula, o respeito, o conteúdo, tudo mais. Bem, desobedeci os meus colegas aí do estúdio, meu gerente, inclusive, e fui lá fazer o contrato com a SICA. E foi um sucesso. Os desenhos animados, 30 segundos, foram tão sucesso que em 2 anos e pouco nós fizemos 90 comerciais. Com aquilo eu tinha o desenho animado em pequenas pílulas, pequenos desenhos animados comerciais, com todos os personagens na televisão. Ali eu pude ter a força para em seguida lançar a revista, depois o Cebolinha e depois o merchandising no geral. Então, graças aos comerciais, ao merchandising, eu tive a minha virada, ou a meu up, meu pulo necessário para então desenvolver todo o resto. Existe também outro momento que não foi bem uma virada, quase que uma revirada no túmulo, porque quase que eu morri.
Eu fui, quando cheguei na Folha com meus desenhos embaixo do braço para apresentar para a direção de arte. O diretor de arte olhou meu material e tal. Falou, Maurício, ele falou, rapaz, desista. Desenho não dá dinheiro, vai fazer outra coisa na vida que é melhor. E, bem, fechou a pasta, me devolveu e bye bye. Saí pela redação, quase, né, chocado, quase chorando, né, porque, puxa vida, minha avó, minha madrinha, meu tio, minha tia, minha namorada, todo mundo achava que eu desenhava, e chega o cara e fala, desista, não dá dinheiro, faz outra coisa na vida. Eu nem sabia fazer outra coisa na vida, estava me preparando tanto para fazer aquilo. Lá alguém me chamou, um velho jornalista, o Cartacho, me chamou, ia passando, falou, o que houve, menino? Eu tinha cara de menino, né? Choraminguei a história para ele, ele falou, você tem jeito para desenho, mas talvez você precise enfeitar melhor, fazer umas pastas melhor elaboradas, enfeitar um pouco, o pessoal gosta de luxo. Então, aperfeiçoa um pouco mais, aprenda a fazer uma apresentação melhor, enquanto isso, trabalha aqui, trabalha na Folha, fazendo outra coisa qualquer, porque depois, quando você for apresentar o desenho de novo, não apresenta para ele, apresenta para o chefe de redação. Tem uma vaga aqui de copydesk, entra aqui, não ganha muito, mas pelo menos você está aqui, você vai fazer amizades. Topei. Entrei, algumas semanas depois surgiu uma vaga de repórter policial, fiz teste, passei e virei repórter policial. Quase que eu fiquei na reportagem policial, porque era muito divertido, eu fantasiado de Dick Tracy, de repórter americano, saindo por aí para investigar casos, crimes, roubos, assaltos e tudo mais. O único inconveniente é que eu não podia ver sangue, eu desmaiava. Então eu precisava pedir para o meu fotógrafo ir lá para ver eventuais vítimas de crimes, né? Como é que estava e descrever para mim. Mas de resto era uma aventura, ao vivo, estava numa série policial. E de vez em quando eu rabiscava, desenhava, fazia uma ilustração quando o meu fotógrafo não conseguia pegar um local, uma cara de um criminoso, fazia retrato falado e fazia o local. Com isso, os chefes de redação começaram a descobrir que eu desenhava também. E daí, quando eu resolvi que estava na hora de voltar ao meu velho amor, que era desenho, trouxe a primeira história do Bidu, aconteceu o que o Cartacho, o velho jornalista, tinha sugerido, o profetizado. Eu entreguei para uma pessoa que já era meu conhecido, era meu chefe, quis me dar a oportunidade, contratou os desenhos, e daí eu pedi demissão do jornalismo e virei desenhista. Foi a revirada.